Bom dia, nação rubro-negra! Finalmente chegou o grande dia. Flamengo e Chelsea pela segunda rodada do Super Mundial de Clubes. Também temos aí a contratação de Jorge Carrascal. Flamengo vai ao mercado em busca de novos reforços. Que história é essa, PQD? Vem! Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Pedi para vocês que estão nos assistindo que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Meus queridos e minhas queridas, preste atenção, é 0800 se inscrever e dar o like de vocês. Não paga nada e vocês ajudam no nosso crescimento e é super gratificante para o nosso trabalho. E não esqueça de compartilhar os nossos conteúdos também, é 0800. Cara, vamos começar aqui a falar sobre a vitória do Botafogo ontem, né? Uma vitória importantíssima para o futebol brasileiro. Falaram que foi zebra. Eu queria que o Botafogo perdesse, eu não vou mentir não, mas o Botafogo jogou muito bem, estava muito bem postado dentro de campo, taticamente foi excelente, vitória merecedora. E uma coisa que eu coloquei aí na nossa página, a Mauri de Paula Santos, é com relação aos times sul-americanos estarem invictos nessa competição do Super Mundial de Clubes. Um fator muito importante que eu acho que alguns observaram: final da temporada europeia. Isso pesa muito. Nós podemos ver nos anos anteriores, no antigo modelo do Mundial de Clubes, em que os times sul-americanos chegavam lá em final de temporada e dificilmente conseguiam vencer, dificilmente conseguiam ser campeões, porque os times da Europa estavam na metade da sua temporada. A temporada lá é dividida, é igual o carro de duas cabeças, né? Vamos botar 2025, 2026, 2024, 2025. Enquanto a temporada sul-americana começa no início do ano. Quando chega em dezembro, aí já teve várias disputas de campeonatos, os campeonatos regionais, aqui no Brasil, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. Enquanto isso, os europeus, metade da temporada, todo mundo tranquilo, descansado. Então isso tem influenciado bastante no desempenho dos clubes europeus. Nós temos visto isso nitidamente. Os times europeus não estão conseguindo desenvolver e demonstrar o mesmo futebol ao qual os levaram ao Super Mundial de Clubes. Parabéns aos clubes brasileiros, parabéns aos clubes sul-americanos que têm conseguido aí bons resultados nesse Super Mundial de Clubes. Zebra? Pode até ser zebra, mas tem esse fator determinante que é a data. A data beneficiou muito os países sul-americanos, que continue assim em 2029 também. O único problema lá nos Estados Unidos é que esse período de verão lá, há muita incidência de tempestades. Nós vimos no jogo do Palmeiras, Palmeiras que também venceu. O jogo ficou interrompido por 1 hora por causa de ameaça de chuva. Trovejou para. Eu botei uma foto aí também na nossa página, Mauri de Paula Santos, um jogo do São Paulo, o Morumbi alagado, os torcedores brincando ali, tomando banho nas arquibancadas, como se fosse uma piscina. Mas isso é um esquema de segurança para evitar um mal maior, porque caem muitos raios e nós já vimos aqui no Brasil jogadores tendo a vida ceifada no estádio de futebol, porque o raio no dia de temporal caiu lá. Então, que sirva de exemplo também para outros países, Bom, vamos aqui agora entrar no assunto Flamengo. O Flamengo acertou com o Dínamo de Moscou a contratação de Jorge Carrascal. Essa informação já tinha trazido para vocês, já tem uma semana que eu venho falando. As negociações com Carrascal
não estão paradas por causa do Super Mundial de Clubes. E muitos veículos de comunicação vêm trazendo essa informação. Ah, não, está congelada, está parada a contratação de Carrascal por causa do Super Mundial de Clubes. Negativo. O Flamengo nunca deixou de manter contato com o representante do atleta, do colombiano Jorge Carrascal. Colombiano me lembra Shakira, né? Bom, sendo assim, ontem o Flamengo conseguiu fechar, né, algumas arestas e agora falta pouco para o Flamengo anunciar a contratação do meia-campista colombiano oficialmente, né? Lembrando que Jorge Carrascal, né, gostou da proposta salarial do Flamengo e os últimos detalhes estão sendo aí feitos. Vou trazer alguma informação aqui mais profunda, né? Bom, o Flamengo acertou a compra do atleta por 12 milhões de euros fixo, cerca de 72 milhões de reais na cotação atual, tá? Mais 2 milhões de euros em bônus, o que significa mais 12 milhões. Carrascal será integrado ao elenco do Flamengo após o retorno do Mundial de Clubes e chegará para reforçar o time no segundo semestre da temporada de 2025. Trazer algumas informações sobre Carrascal. O Jorge Carrascal é um meia colombiano, revelado pelos milionários da Colômbia. O jogador está no Dinamo de Moscou desde 2023 e tem se mostrado bastante polivalente, atuando como meia armador e ponta. Tá? Nesse período, o atleta sul-americano entrou em campo em 67 partidas, fez 8 gols e deu 8 assistências, ou seja, 16 participações em gols. É um bom jogador, um jogador técnico, um jogador clássico, que pode ali tanto jogar na função de Jorge Arrascaeta, como também pode jogar na posição de Luiz Araújo ou de Everton Cebolinha. É um jogador que o time do Flamengo estava procurando no mercado e conseguiu encontrar em Jorge Carrascal esse jogador. Então, essa é a informação que eu já venho trazendo há algum tempo, muita gente questionando, não, papapá, inclusive, Mauro César Pereira trouxe essa informação confirmando também que já estava avançado, que o clube, o Dinamo Moscou, tinha diminuído a pedida em 1 milhão de euros, que isso facilitaria aí a negociação com o Flamengo, né? Bom, seguindo aqui com informações do Manchester United, sonda a contratação de Richard Rios. O Flamengo monitora a situação e, de acordo com o site inglês Give Me Sport, o Manchester United enviou olheiros para acompanhar a situação de Richard Rios. Ainda não há proposta oficial do clube inglês, mas o Flamengo ligou o sinal de alerta, visto que detém 25% de uma futura venda do meio-campista colombiano do Palmeiras, tá? Não é a primeira vez que o Manchester United tenta a contratação de Richard Rios. Em 2024, o clube inglês considerou fazer uma proposta pelo meia-campista, né? Na época, o Palmeiras exigiu 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões e 100 mil reais na cotação atual. A passagem dele pelo Flamengo foi assim, ó. Chegou ao Flamengo em 2020, com apenas 20 anos, e o atleta foi emprestado ao Mazatlán do México por uma temporada, mas atuou pouco. Em seguida, o jogador colombiano foi negociado em definitivo com o Guarani de São Paulo, onde se destacou e foi comprado pelo Palmeiras em março de 2023. Ou seja, essa negociação saindo, é dinheiro entrando nos cofres do Mengão. Agora, Flamengo e Chelsea, que joga daqui a pouco às 15 horas. E o que o Flamengo precisa, meus queridos, para poder se classificar na Copa do Mundo para as oitavas de final? Vou trazer para vocês aqui mais ou menos. Bom, o Flamengo pode sim se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de clubes já hoje, na segunda rodada. E se uma combinação de resultado ocorrer, ele pode avançar como líder do grupo D, ou seja, ainda pode ser líder do grupo D. Ele já é o líder atual, tá? Mas ele, dependendo dos resultados, e principalmente ele fizer o dever de casa, que é vencendo o Chelsea, o Flamengo pode se classificar em primeiro. Isso é muito importante para as oitavas de final, porque o Flamengo pegaria um segundo colocado de uma outra chave. Caso contrário, ele pode pegar o alemão aí, se ele se classificar em segundo, né? E nós não queremos isso. Bom, apesar que quem quer ser campeão não pode escolher adversário, né? O Flamengo venceu
a primeira partida da Copa do Mundo de Clubes, né? E bateu o Esperance da Tunísia por 2-0 e garantiu 3 pontos na competição. Com a vitória, o Flamengo lidera o grupo D, na frente do Chelsea, que também tem 3 pontos. O Los Angeles FC e o Esperance estão em terceiro e quarto colocação, respectivamente, sem pontuar, tá? E o Flamengo pode sim se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo se vencer o Chelsea hoje. Além disso, precisa torcer para que o Los Angeles FC não vença o Esperance. E se isso acontecer, o Flamengo está garantido nas oitavas de final com uma rodada de antecedência e na liderança do grupo. Por quê? O Flamengo ainda vai jogar contra o Los Angeles FC. Caso o Esperance da Tunísia vença ou ocorra um empate na partida, o Flamengo se garante aí na liderança e passa, de boa para a próxima fase, né? Caramelo abriu a porta do quarto e foi deitar numa parte que fica o sol ali, que ele gosta de ficar ali deitadinho de manhã, né, Caramelo? Brincadeira você, né? Ai. Bom, mudando aqui, né, de assunto, mas agora eu vou falar sobre o técnico do Chelsea. Enzo Maresca elogiou o Flamengo, destacando a qualidade do elenco e também mencionou conhecer Felipe Luiz pelos anos em que atuou no futebol europeu. Vamos para o que disse aqui o Maresca. Eles são um time muito bom. Eles jogam um bom futebol. Legal vê-los. Eles têm muitos jogadores bons. O técnico é um ex-jogador do Chelsea. Jogou muitos anos na Europa. Observando-os, você percebe que eles vivem um momento muito bom. Por isso, estão há muitos jogos invictos no Brasil. São organizados como qualquer time brasileiro, cheio de jogadores de qualidade e técnicos. Teremos que estar no nosso melhor para vencer o jogo. Bom, como eu falei no início do vídeo, final da temporada europeia beneficia muito os clubes sul-americanos e Felipe Luiz tem que explorar isso ao máximo. Botar jogadores com bastante vigor físico, bastante velocidade para dar ritmo de jogo e não deixar o Chelsea em nenhum momento conseguir pensar e articular jogadas. Ou seja, o Flamengo tem que fazer aquela marcação alta, pressionar na saída de bola para que possamos aí ter um resultado positivo, né? E o Felipe Luiz detalhou a situação médica de Alexandro, Nicolas de la Cruz e Jorge de Arrascaeta antes do jogo do Flamengo contra o Chelsea, né? Bom, vamos aqui. Felipe Luiz contou pela primeira vez em 2025 com todos os seus atletas à disposição para um treino. Primeira vez em 2025, o departamento médico do Flamengo está zerado. Então vamos aqui trazer detalhes sobre essa excelente notícia. Felipe Luiz contou com todos os jogadores do elenco do Flamengo à disposição para o treinamento de ontem, quinta-feira. Porém, 3 jogadores ligaram o sinal de alerta para os torcedores: Alexandro, Nicolas de la Cruz e Jorge de Arrascaeta. Os 2 primeiros não enfrentaram o Esperance da Tunísia. Já o camisa 10 postou uma foto com bolsa de gelo no joelho. O trio preocupa contra o Chelsea? É a pergunta. O treinador rubro-negro respondeu. Vamos aqui para o que disse Felipe Luiz. Abre aspas. O Nico voltou a treinar com o grupo, mas está há bastante tempo sem jogar. Provavelmente não vai estar à disposição para jogar e ter minutos no jogo de amanhã. No caso hoje, sexta-feira, que isso foi a entrevista dele ontem. Então, não poderemos contar com Nicolas de la Cruz no banco de reserva, porém ele está recuperado. O que falta para ele é condicionamento físico e ritmo, tá? Já Arrascaeta é um jogador, como a gente já sabe, veio de uma operação importante no ano passado, está talvez no melhor momento. Então sempre temos que entender que dor articular vai acontecer. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter um cuidado especial com ele, né? Então, acrescentou aí o Felipe Luiz. Alexandro participou dos 2 jogos da seleção brasileira na última data FIFA e encarou o Paraguai no dia 10 de junho. Posteriormente, o lateral foi preservado, pois após passar por exame, detectou uma fadiga muscular. E por isso, o atleta não ficou nem no banco de reserva contra o Esperance. Ou seja, contra o Chelsea, ele estará à disposição daqui a pouco, às 15 horas, lá no Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles. Rapaz. Bom,
notícia aqui sobre o mercado da bola após o Super Mundial de Clubes. O Flamengo pretende ir pesado para essa próxima janela que abre agora no dia 10 de julho, né? Bom, o Flamengo promete ter mercado movimentado após o Mundial de Clubes. E vou trazer para vocês as possíveis chegadas e saída de jogadores. Após o término do Mundial, o Flamengo deve movimentar o mercado com chegadas e possíveis saídas de jogadores. Além disso, o mais querido focará nas renovações de alguns atletas. Renovações nas equipes. Varela deve renovar por mais 3 temporadas. A diretoria do Flamengo já tem acordo encaminhado com o uruguaio, que será finalizado após a disputa do torneio intercontinental. Tá? O clube também avalia a situação do goleiro Matheus Cunha, que tem vínculo vigente somente até o final do ano, ou seja, a partir do dia 1º do mês que vem, dia 1º de julho, Matheus Cunha já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça do Mengão. Então o Flamengo está avaliando se vai renovar com o atleta ou não. Por enquanto ainda não tem nenhuma conversa com relação à renovação do goleiro, tá? Conclusão de vendas. Gerson tem situação bem encaminhada com o Zenit da Rússia. O volante tem bases salariais acertadas com o clube russo, onde a diretoria pretende oferecer 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais, na cotação atual, tá? Então, essa situação de Gerson. Mas não está se falando em nenhuma negociação. O próprio presidente do Zenit falou que não precisa ter negociação nenhuma, que eles continuam interessados no Gerson, que é só chegar e pagar a multa e levar o jogador. O Medvedev, né, uma coisa assim, que o Marcos Braz confundiu como ex-presidente da Rússia. Virou até piada lá fora, né? Bom, outro que pode sair de saída é o Wesley. O lateral vem chamando a atenção da Europa e clubes como o Milan, da Itália, Juventus, da Itália, Manchester City, da Inglaterra e Barcelona, da Espanha, vem sondando a situação do atleta. Nenhuma proposta oficial foi feita pelo Wesley, tá? A diretoria do Flamengo aguarda uma proposta de 35 milhões de euros, cerca de 225 milhões de reais pelo jogador. Bom, depois de acertar a compra de Jorge Carrascal, o Flamengo pretende retornar às conversas com o atacante Noah Okafor do Milan, né, da Itália. No entanto, o atacante não possui interesse no momento em jogar no futebol brasileiro. Boto tentará uma nova investida após o Mundial de Clubes. O Mauro César Pereira falou que, tá, mesmo trazendo essa matéria aqui do Coluna do Fla, que o Mengão recuou nas tentativa de contratar Noah Okafor. Por quê, PQD? Porque a pedida para contratar o atleta foi muito alta e o Flamengo não viu com bons olhos, então ele continuou focado aí no Carrascal, que o Flamengo chegou a concluir essa negociação, né? Bom, trazer aqui rapidinho alguma informação sobre Flamengo e Chelsea. O vídeo já está muito longo, mas tudo bem. Jogo do Flamengo e Chelsea hoje, né? Nessa sexta-feira, dia 20, o Flamengo volta a campo para seguir a disputa do Mundial de Clubes de FIFA. Antes de mais nada, o mais querido enfrenta o Chelsea na Filadélfia. O jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição acontece a partir das 15 horas, horário de Brasília, tá? Dessa forma, vou trazer para vocês detalhes sobre o jogo e provável escalação. Vou trazer só a escalação do Flamengo, porque os nomes dos jogadores do Chelsea vai quebrar minha língua. Bom, em suma, para enfrentar o Chelsea, o técnico Felipe Luiz vai ter todo o elenco à disposição, incluindo De La Cruz e Alexandre, que ficaram fora da estreia do Flamengo diante do Esperance da Tunísia. Na segunda-feira, né, o Flamengo liga o alerta para a situação de Bruno Henrique, que já tem um cartão amarelo e está pendurado. Lembrando que é o mesmo esquema da Copa do Mundo. Um cartão, o atleta já fica pendurado. Segundo cartão, ele está fora do próximo jogo. O Chelsea. Bem como o Flamengo, o Chelsea também não tem nenhum desfalque para o jogo de hoje. Contudo, a equipe comandada por Enzo Maresca tem 3 jogadores pendurados com cartão amarelo. São eles: Reis, Adaraboio e Cucuruella, né? Bom, transmissão Rede Globo na TV aberta, Sport TV
canal por assinatura Disney, via streaming e Cazé TV no YouTube, também vão transmitir a partida do mais querido no Super Mundial de Clubes. Ficha técnica de Flamengo e Chelsea, tá? Local, estádio Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos. Competição Mundial de Clubes, segunda rodada da fase de grupo. Data, sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, mais conhecido como hoje. Horário, às 15 horas, horário de Brasília. Árbitro, Ivan Barton. Assistente número 1, David Moran. Assistente número 2, Antônio Pupiro. Quarto árbitro, Ning Mai. Isso aqui deve ser chinês, japonês, não sei. O VAR, Guilherme Pacheco. Provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Gonzalo Plata. O técnico Felipe Luiz, né? Então, a escalação do Chelsea eu não vou falar porque eu não vou pagar mico aqui. Não, vamos lá, o Chelsea, ó. Robert Sanchez, Reece James, Chalobah, Colville e Cucuruella. Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer. Pedro Neto, Madueke e Delap. É essa aí. E o técnico Enzo Maresca. Gente, jogo muito esperado, não só por nós, mas por toda a mídia esportiva. É esperado aí na base de 50 mil torcedores para acompanhar esse jogo lá no Lincoln Financial Field. Jogo que pode dar a classificação para o Flamengo para a próxima fase do Super Mundial de Clubes. Flamengo pode ganhar esse jogo? Sim, pode ganhar esse jogo. Flamengo pode perder esse jogo? Pode perder esse jogo. São duas grandes equipes que estarão em campo. Então, não venha com essa. Flamengo tem a obrigação de ganhar porque eles estão final da temporada europeia, o Botafogo ganhou, o Palmeiras ganhou. São confrontos diferentes. Cada confronto é um confronto. Então, vamos torcer para que o Flamengo consiga vencer esse jogo e eu acredito que o Flamengo consiga sim. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.